Olá, minha querida. Tudo bem, Márcia? Maravilhoso. E você? Tranquilo, um pouquinho assim, já com o coraçãozinho meio que apertadinho, um pouquinho já de nostalgia. Sabe por quê, Amadinha? Não Porque sei. nós estamos já chegando praticamente à reta final da unidade 1. Ah, tá. Acalme, é a Tá. unidade 1, viu? Que susto, amada. E aí, amadinhos, e vocês? Sentirão saudades da unidade 1? Eu escutei. Ah, tá, né? Tá anotadinho, viu? Beleza, mas olha só. E assim a gente vai iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos juntos, vamos lá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nossa aula 29.1, Gêneros Literários, parte 2. Vamos estudar o lírico, certo? Vamos estar aí em contato agora com o poema. Vamos entender como é que acontece essa construção. A habilidade, ao final da aula, você, estudante, terá condições, né, de perceber as peculiaridades estruturais e aqui em relação a como vai construir o poema, essa parte intrínseca que tanto a gente fala quando está, né, trabalhando com essa parte poética. Então, ao final desta aula, você vai perceber as peculiaridades estruturais, né, e também estilística de diferentes gêneros literários. Então, estamos para trabalhar com você essa parte de compreensão da construção da poesia, certo? Porém, você também vai ver essas especificidades em outros gêneros literários, tá? E aí você vai ter a apreensão pessoal do cotidiano também do gênero crônica, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, né? E também múltipla perspectiva da vida humana e social dos romances, outro gênero, a dimensão política e social de textos da literatura marginal e da periferia, certo? Vejam só. Então, você aqui vai estar passeando durante esta aula sobre diferentes gêneros, mas na perspectiva de compreender como é essa produção, essa parte intrínseca, estrutural e estilística desses diferentes gêneros. E aí, essa percepção sua vai ser também para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura, que é o que você vai fazer aí durante a aula, tá certo? Árvore do Conhecimento, trazendo aí o título, o tema. Gêneros literários, parte 2, o lírico, o estudo do poema. Ok. E vamos já iniciar mexendo aí com a sua subjetividade. Temos aqui o nosso texto, né, imagético. E agora, né, respire aí na sua carteira, certo? Vamos lá, fazer um exercício de respiração. 1. Libera o ar pela boca. 2. Libera. E 3. Ok, muito bem. Analisando esse nosso texto imagético, de cara você aí com certeza disse, nossa, eles estão pendurados, né? Quem é? Corresponde ao que esse texto, certo? Então vejam só, a gente aqui trouxe um texto imagético para te dar esse suporte para a compreensão, né, estrutural, poética, certo? Já conversando aqui com o gênero romance, ok? Então, a gente tem aqui uma imagem que corresponde aí A minissérie Capitu, tá? Baseada na obra de Dom Casmurro, né? De Machado de Assis. Essa cena aqui vai representar o quê? O momento que Bentinho, que tá aqui ao lado de Capitu, os personagens, descobre que o seu amor por quem? Por Capitu. Então, você sabe que o romance é escrito em prosa, mas aqui também tem a questão da poética.
Exatamente. Então, Amadinho, aqui para mostrar para vocês, o momento em que Bentinho descobre seu amor por Capitu é considerado um dos momentos mais poéticos da literatura brasileira. Embora possa ver a poesia em um romance, né? Em uma canção, em um filme, é no gênero poema que ela se manifesta em plenitude. Ou seja, nós temos outro gênero onde nós podemos estar observando essa questão do amor, da parte poética sendo transmitida, sendo manifestada, né, sendo colocada pelo eu poético ali, pelo eu literário, né, que é sempre um personagem que o poeta utiliza para a construção, né, desse romance ou aí desse amor. Para expressar o seu sentimento, isso, no para geral. expressar o sentimento. Porque daí nós vamos ver poesia com um amor correspondido, não correspondido. Vamos ver filme também com essa mesma linha. Nós vamos ver canções falando, né? Ah, meu Deus, quem me dera que eu pudesse voltar, né? E aí nós temos essa manifestação por esses diferentes gêneros. Mas lembrando que o poema, ele ali está em destaque, tá ok? Então, gênero lírico, vamos verificar a expressão do eu, né? Olha lá. Em sua poética, Aristóteles não trata em profundidade daquilo que modernamente chamamos de poesia. Na Grécia Antiga, contexto do tratado aristotélico sobre os gêneros literários, poesia eram os textos que tinham como objetivo imitar os homens e a natureza, abrigando apenas duas formas de expressão: a épica e a dramática, escrita em geral em versos. Como aqui, né? Aqui em verso. Vocês, né, já tiveram a primeira aula, que foi do gênero lírico 1, a primeira parte, que nós trabalhamos aqui a questão do épico, das epopeias, onde você encontrava versos longos, narrativas longas em forma de verso, tá? Que falava das grandes navegações. E a dramática, que foi também lá o gênero dramático, que falava dos textos que são encenados. Agora na concentração, quem? Agora o lírico, a poesia, o poema. Na poesia lírica, olha lá, não existe a subjetividade falando em primeira pessoa. Importante isso aí, tá? Tome nota, coloque em destaque. Na poesia lírica não existe aí a subjetividade falando em primeira pessoa por meio do eu, certo? Vamos lá. Esse eu, que não deve ser confundido com a pessoa do poeta, pode ter várias denominações. Ok? Até aqui tranquilo? Tá certo. Então, esse eu que aparece aí na poesia, né, lírica, ele pode ter um nome como eu lírico, pode ser também chamado eu poético, pode ser chamado sujeito poemático, eu poemático ou eu fictício. Vejam só, quantas nomenclaturas para nomear, né, esse eu quando nós estamos falando da poesia lírica, certo? Mas quais os mais, vamos dizer assim, popular, o que mais é usado, principalmente nas nossas aulas, né, professora Márcia? Nós utilizamos muito esse eu lírico, buscamos sempre exemplificar, né, com essa denominação para esse eu poético. Aqui, ó, tanto que já está na boca, né? Certo? Para dizer que é a voz, é a alma da poesia, né? Do poema. O poeta, ele constrói, né? Já pensando no eu, que é o personagem ali que ele vai colocar, certo? E ali a gente não fala personagem como eu estou falando aqui. Para isso você vai dizer, o eu lírico da poesia de Drummond
É isso. Ou o eu poético da poesia, né, de Drummond. A voz. É a voz. Por quê? Como é que a gente vai saber que o autor constrói? Por meio de uma voz. E aí esse eu, né, que aparece. Que dará várias interpretações, Isso. né? Então, por que essa chamada de gênero lírico? Porque antigamente, né, as poesias, os poemas era acompanhado, era cantado através de quê? Através de quê? Os trovadores, vamos colocar assim, os trovadores usavam um instrumento. E esse instrumento, amadinho, era chamado de quê? Lira. Lira. Tanto que tá aqui, amadinho. Olha, observe aqui nessa imagem. Olha aqui, ó. A imagem da lira, bem aqui, ó, quase não dá para perceber esse instrumento musical. Eu já ia dizer, mas olha, eu vou acalmar o coração de vocês. Que vai ter uma aula exclusiva. Porque, queridos, nós vamos ter uma aula específica em que nós vamos aí, na verdade não é nenhuma, né? Mas nós vamos ter aulas de literatura das classes, das escolas literárias, uma a uma. E vai ter uma específica mostrando essa lira, você vai conhecer esse instrumento direitinho. Também vai falar, vai ver as trovas, né, em que os trovadores utilizam esse instrumento musical, tá bom? Mas aqui, como o momento da aula permite para poder explicar, tá certo? Sobre essa questão da poesia lírica, da onde vem esse termo e corresponde ao quê? E por quê? Aí a professora está contextualizando. Certo? Tá bom? Então, olha só, na antiguidade, os poetas recitavam e cantavam suas produções ao som de um instrumento musical, a lira. Daí a origem da palavra lírico. Ok, muito bem aqui, certo? Explicado para você. Seguindo, o gênero lírico, ele é uma categoria de texto literário em que o eu, né, o eu lírico, parte do seu mundo interior para expressar o sentimento de toda a natureza. Então, é por meio desse eu lírico que o autor ele faz aí toda uma construção para falar do amor, da dor, do ódio, do horror, da saudade e diferentes temas, certo? Mas sempre voltado para essa subjetividade. E é o que vocês não podem esquecer, compreender que quando estamos falando de lirismo, poesia, poética, eu lírico, vinculado sempre à subjetividade, tá? A esse sentimento, a esse momento em que o que você vai receber poeticamente vai mexer com você ali, certo? Ou vai emocionar, ou vai te dar alegria, mas sempre essa parte sentimental, tá? Claro que tem aí também amor, né? Trazendo poesias que vai relatar um trágico amor, né? Ou um amor correspondido ou não. Tanto é que nós vamos aqui agora, convido você aí, estudante da NASA, vamos aí junto, vamos declamar, olha só, amadinha, vamos declamar esta poesia, né? Vamos aqui, tão conhecida, eu sei que você já ouviu, certo? A gente vai aqui declamar. O quê? Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar com as meninas, as nossas alunas da NASA, primeiro ano aí, vamos lá? E depois, primeira estrofe, vou colocar aqui, olha só. As meninas, a segunda estrofe. Rapazes. Os rapazes. Terceira estrofe. As meninas, as moças. Ou última estrofe vai encerrar com a voz dos rapazes. Mas quem quiser fazer a leitura, certo, geral, do começo ao fim, pode também, tá? O importante é participar. Bom, nós vamos ver aqui um verso, né, que foi escrito no século XVI, certo? É de Camões essa produção. Em 1525, que não tem assim uma data precisa, né, certeza, e a 1580, certo? Então, o que é amor? Segundo Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer.
É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com que nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor? Então, amadinho, o que você percebe aqui? Há várias interpretações, tá certo? Na definição do amor. Você percebe que o autor, o eu lírico, né, faz uso de vários recursos estilísticos, a questão das figuras de linguagem, né? A linguagem figurada. Aí permite você, leitor, a interpretar de maneira diferente. Cada amadinho que está sentado aí, né, vai ter uma interpretação. Sim, com certeza. Porque o poema, a poesia, dá essa liberdade. Além de dar a liberdade, a poesia permite que você, em seu estado atual, faça uma interpretação. Nesse exato momento em sala de aula, você vai interpretar de uma maneira. Quando você estiver em casa, deitado na rede, debaixo do pé de manga, volte a ler novamente essa poesia. Você vai ter outra interpretação, porque você vai estar mais tranquilo, sereno. Por exemplo, se você estiver totalmente repleta de amor, Márcia, se você está no seu melhor momento, Flutuando. meu Deus, a Márcia vai interpretar isso com todo o amor do mundo e ao contrário da professora Pura, que está faltando amor, que ela está, né, jogada para o escanteio, coitada. Eu vou fazer outra interpretação. Eu vou até chorar, porque olha só, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É assim mesmo, né? Então, vejam o quanto a construção, como o poeta consegue atingir o leitor. E esse aí é a magia da poesia. A literatura, ela tem, né, esse poder, eu digo muito isso, de mexer. Olha quanto tempo foi construído essa poesia. Mas como a professora Márcia disse, como é que o poeta atinge a nossa subjetividade? Pelos recursos que ele utilizou para construir a poesia. Primeiro ele utiliza um eu lírico, um eu poético, para daí expressar, né, o que esse eu sente. O eu poético ali, ele está sofrendo, gente. Igual a professora Pura, não como a Márcia. A Márcia está repleta de amor, está transbordando de amor, né? Ele está sofrendo ali, certo? E aí, como é que a gente vai tendo essa sensação, né, de sofrimento? Olha lá, vamos aí na primeira estrofe, onde as meninas aqui, as moças, fizeram a leitura com a professora Márcia, né? Nós temos aí recurso que permite dar ênfase para esse sentimento? Temos, ele faz assim uma metáfora e juntamente já faz o quê? A questão do paradoxo. Você consegue visualizar, né, perceber a questão da oposição. Como assim, amadinha? O amor é fogo, porque é ardente, queima, aquece. Como que você vê e não vê? Como que tem ferida e não sente? Como que você está se contente e ao mesmo tempo fica descontente? Então, você percebe aí a questão da oposição, né? Esse paradoxo, a antítese de ideias, né, opostas. É importante você compreender que a poesia, ela segue essa estrutura. A poesia, ela tem essas características. Vejam que nós vamos ter aqui, além das rimas, que aí permite a musicalidade, né? Aí, ó, ver e doer, né? Aqui nós já temos a rima em que dá essa sonoridade.
Temos os recursos como as figuras de linguagem, né? Quais as figuras? A professora pontuou aqui. Nós temos a ideia oposta, a dualidade. Nós temos aí o recurso que realmente combina, que casa, né? Que perfeitamente cabe na literatura, na construção poética, que são as figuras de linguagem. Bom, você teve uma aula, já teve aula de figuras de linguagem, pode recorrer àquelas aulas, tá? Volta lá, entra na nossa playlist e vai ver quais são as figuras utilizadas, tá certo? Falando aí das características do poema, vamos agora verificar certinho, vamos aqui uma a uma. Primeiro, o poema, nós vamos ver que ele é construído com verso e estrofe, beleza? Muito bem. Vamos aqui então entender esse verso. Como é que é o verso? É cada uma das linhas melódicas interrompidas que constituem um poema quando este não está escrito em prosa. Beleza. Qual é a diferença de verso para prosa? A prosa vem nos romances. Por exemplo, aqui está o livro, uma página. A prosa ela vai vir ó, de uma linha ao final da linha, uma linha ao final da linha, nananana, certo? Beleza. E a poesia? Como foi que você viu agora ali o exemplo? Ela vai estar em verso, certo? Uma estrofe e outra estrofe. Essa é a estrutura intrínseca. Nós trouxemos aqui para mostrar para o aluno, beleza, né? Vamos agora jogar para ele aí? Visualizar, beleza. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Olha só. Uma voz. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando. O que você percebe aqui, amadinho? Cada linha do poema é o quê? Verso. Esse conjunto de versos vai formar o quê? Estrofe. Então, nós temos aqui, sua voz, quando ela canta, é um verso. Esse conjunto de verso é estrofe. Também pode ser chamado de quê? De estância. Pronto, então eu coloquei para você conforme a explicação, para que você agora, né, tenha condições de começar aí, seguir os estudos literários, principalmente essa construção da poesia e usar os termos corretos para isso. Né? Não vai chamar de linha. Né? Ah, eu escrevi uma linha, já fiz uma linha do meu verso. Não, é um verso, a palavra é isso mesmo, tá? E aí 4 juntos é uma estrofe. Bom, e olha só a evolução, né, da poesia. Tudo evolui, certo? E nós vamos chegar atualmente ao haikai. E como é essa poesia? Haikai é um poema curto, né, de origem japonesa. E tem muito, olha, a juventude, né, essa molecada aí da rede. Gente, o que nós temos de poeta produzindo haikai não está aí. Se você agora quiser pesquisar, você já vai encontrar. Só colocar aí para você ver. É uma gama, certo? Você também pode fazer parte. Pode ir lá construir o seu depois dessa aula e pode também jogar lá na rede e fazer parte aí do pessoal que já está fazendo essa experiência poética. Bom, vamos ver, de onde é aí a origem, né, da palavra? Certo? É japonesa, né? E hai significa brincadeira, gracejo, e kai, harmonia, realização. Ou seja, representa um poema humorístico. Olha que bacana. Então aqui nós temos um exemplo. Silenciosamente, sem um cacarejo, à noite põe o ovo da lua. E esse aqui, gente, olha, é de Mário Quintana, tá? Então percebam que nós temos um humor aí, certo? Nessa poesia, nesse poema. E vejam que são 3 versos tranquilos, vamos dizer assim. Mas claro que para que isso chegue, está pronto, vai precisar de toda uma construção com muita calma, verificar né, essa questão aí do objetivo, do tema também que você quer falar, certo? Então vamos lá. Em relação à sonoridade, né? Qual dos poemas lidos você prefere? De Mário Quintana ou de Camões ou o de Ferreira Goulart? Cultos longos, não há poema sem ritmo, certo? Por quê?
Olha lá, os poemas, eles são formados por uma combinação de sons. E esses sons obedecem a uma certa regularidade, né? E o efeito dessa regularidade vai dar um resultado de distribuição alternada de sílabas fracas, ou seja, aquelas que vão aí ter um som bem fraquinho, as átonas, e o som forte, que serão as tônicas, e que compõem os versos de um poema. E aí, nesse caso, nós vamos dizer que isso é ritmo, tá? Muito bem. E agora, olha lá, por muitos séculos, a arte de fazer poema consistia, certo, em escrevê-los dentro de certas normas, como, por exemplo, o verso da mesma medida, né? Porque aí, na hora de construir um verso, a gente precisa seguir aí uma métrica, né? Para ter essa harmonia, para dar a sonorização direitinho. E a medida de um verso corresponde ao número de sílabas, certo? Métricas ou poéticas que apresentam. Nós vamos ter um exemplo sobre isso. Atenção! Então, quando a gente fala que a construção de uma poesia segue uma métrica e ela precisa estar ali ordenada para poder ter essa sonorização e dar tudo certo, você precisa fazer uma escansão. O que vem a ser a escansão? Né? A escansão é uma técnica de compor versos em sílabas métricas. Olha só, é exatamente isso aqui. Então, diferente, né? Essa questão da sílaba métrica é diferente das sílabas gramaticais. Não, a separação das sílabas métricas poéticas na poesia não se separa como nas orações daí linguisticamente, certo? Por quê? Porque aqui nós vamos pelo onde termina a tonicidade, sempre vai ser antes, e elas têm que seguir uma métrica harmônica. E na linguística não, a gente separa pelo timbre, né, pela tonicidade, certo? Vamos lá. Bom, essa, olha só, é uma estrofe. Quantos versos? 4 versos, né? Aí você vai perceber o seguinte, ó. Amor é um fogo que arde sem se ver. Ó, é um. O que aconteceu aqui? Juntou, houve aqui uma junção, que a gente vai falar sobre isso, que é quando ocorre a elisão. Tá, então vamos aqui primeiro apresentar essa escansão. Escansão. Vejam que na poesia é desse jeito, tá? É assim que se separa as sílabas poéticas, tá? Métricas, com essa barra, ok? Então, olha, vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Não, 8. Pera aqui, não, peraí. A professora eu tenho que juntar. Calma. Aqui. É verdade, vamos lá. Que arde, veja bom que nem teve a barra, viu? Uhum. Nem teve a barra. Então é isso aí que a gente vai falar já. Vamos aqui que a professora tá de flash, né? Vamos aqui, voltando. Bom, então aqui 6, 7. porque juntou as duas. 7, 8, 9 e 10. Ok. Sendo assim, nós vamos conferir as demais. Todas têm 10, tá? A mesma coisa. Só que o detalhe agora é o que a gente já sublinhou para você. Qual é a diferença? Por causa da junção, né? Como a gente viu aqui, nós tivemos a redução, que a professora deu o nome. De elisão. Elisão, né? Fusão, tá? Olha só. O amor, né? Tanto que a gente abre a boca aqui, ó. O amor, se fosse linguisticamente, amor, né? Olha, já vai junto. É um fogo que arde sem se ver. Mas aqui, não se preocupem que vocês não vão fazer exercício, teste, né? Avaliação sobre a escansão, certo? Mas você está numa aula em que você está compreendendo o processo de construção da poesia, certo? Lírica. E é isso. Tá. Então,
o poeta, ele se preocupa, ele se debruça nessa construção, seguindo uma escansão, uma ordem aí, para que depois a poesia ela tenha essa perfeição poética na sonoridade. Todos os versos da estrofe do poema de Camões apresentam o mesmo número de sílabas métricas, né? E aí, você viu a contagem, quantas sílabas? 10, né? Então, dessa maneira, Camões ele teve uma regularidade na sua poesia. A contagem das sílabas métricas somente até a última tônica, certo? Até a última. Outra observação, que a fusão, a junção, quando a gente mostrou lá para vocês, a fusão sonora de vogais, quando pronunciadas como uma única sílaba, no encontro de duas palavras, olha lá, olha o exemplo. É que isso é. Elisão ou sinalefa. Isso, eu quero colocar as duas aqui juntinha. Pronto, deu certo? Tá? Bom, esclarecido para você essa parte da escansão, vamos agora para o estudo da rima. A rima, oh coisa boa, é a rima que dá alegria, né? A rima é o recurso musical que se aproveita da semelhança sonora das palavras situadas. Atenção, onde fica a posição das rimas na poesia? No final ou no interior dos versos, tá certo? Atenção a isso aqui, vou até destacar para você. Beleza, vamos observar agora. Fechem os olhos e ouçam a leitura da poesia O Mundo é Grande, na voz da Madinha. O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mundo é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O mundo é grande e cabe no breve espaço de beijar. Ok, muito bem. E agora eu digo para você, estudante, vamos lá. Nós temos quantos versos nesta poesia? Aê, muito bem. Quem disse 6, parabéns. 6 versos. E agora, no verso 1, né? Temos aí uma palavra. Onde está a palavra que vai poder rimar com o verso 3? Repete, você pode perceber que está repetindo sempre cabe. Mas, a partir do segundo verso, nós temos o quê? A palavra amar, combinando com amar e beijar. Então, você vai perceber a questão da rima. O que vai acontecer, amadinha? Aí, a rima aqui está no final da palavra, no final do verso. Certo. E como a gente viu, né, a rima é esse recurso musical, tá ok? Beleza. Então, tem casos de rima interna. A gente viu os casos de rima, né, que estão no final, externa. Mas interna, olha lá, é quando a rima, né, é quando rimam palavras que não estão necessariamente no final do verso. Vamos ver então as rimas internas. Exemplo. No fim da alameda, há raios e papagaios de papel de seda. Ok, então aqui nesse nosso primeiro exemplo, eu vou colocar como A, exemplo A, apenas a rima interna aconteceu no verso 2. Raios rima com papagaios, viu só? E o outro exemplo B, vamos lá. Donzela bela que me inspira a lira, um canto santo de fremente amor. Então, Castro Alves produziu aqui esses 2 versos com rimas internas nos 2. Olha lá, nós temos aqui donzela, que rima com bela, né? Olha só, o finalzinho da palavra. E aqui embaixo, um canto, que rima com santo, ok? Inspira e lira. Inspira e lira, no final. Então, nós temos aqui os 2 exemplos em um só. Rimas internas, tá? E no final, a rima externa. Beleza, passando por toda a questão da metrificação, escansão, o que é rima, né? Vamos agora para a cartela das características do gênero lírico. Você que é poeta aí, atenção! Primeira característica. Não existe narrador, mas uma voz poética, que é o eu lírico.
Tem caráter subjetivo por expressar sentimentos e emoções, presença de muitas figuras de linguagem, constante uso da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada, possui musicalidade, geralmente associada a quem? A métrica, possui estrofe, rimas e versos, exteriorização de universo interior individual e possui poesia escrita em versos, poema. Então, aí estão as características do gênero lírico. Beleza! E vamos aí de exemplo, Gonçalves Dias, com a famosa aí, né, poesia Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, Onde canta o sabiá. as aves que aqui gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Então, vejam só. Vamos aqui agora a Alice Ruiz. Tua voz, volta em sonho, volta solta para a vida. A voz me fala, acordada, é esse sono sem volta. Beleza? Vamos aqui agora para o gênero lírico, né? Que tem uma função poética na linguagem. E aí nós vamos ter pronomes, verbos na primeira pessoa, certo? Assim como também a forte presença de figuras de linguagem e tudo isso numa construção conotativa, no sentido figurado. Vamos ver outro gênero. Olha só, agora o gênero música. Mas tem poesia? Sim, certo? E o título é o tema Garganta, de Ana Carolina. Minha garganta estranha quando não te vejo. Me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Minha garganta arranha a tinta e os azulejos do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Venho madrugada perturbar teu sono, como um cão sem dono me ponho a ladrar. Aqui então nós já podemos ver a sonorização, né? A musicalidade, né? Olha só. Minha garganta estranha quando não te vejo, me vem um desejo doido de gritar. Minha garganta arranha tinta e azulejo do teu quarto, da cozinha, da sala de estar. Então aqui a musicalidade. Vamos parar porque o ouvido de vocês, né? Vou ganhar um abacaxi. Beleza, então olha só. Chegamos ao final da nossa aula, certo? E aí, tranquilo? Temos agora condições de olhar a poesia, senti-la, né, através da musicalidade, das rimas. Eu sei que você vai conseguir produzir. Sabe por quê? Agora, amadinha, nós vamos para aquele momento bem bacana, que é o quê? Trabalhando o gênero. Legal, vamos lá? Olha só. Convidamos você a se aventurar na expressão de seus sentimentos. Este sim, o verdadeiro valor da poesia. E criar um haikai. Atenção, moçada! Pessoal, vamos lá, olha, inspire-se no haikai a seguir. Vamos lá, esse aqui é um exemplo de Guilherme de Almeida, tá? E atenção à métrica, que tem que obedecer, gente, é tradicional. Como é que você vai produzir o seu? Seguindo exatamente a tradição do haikai. O tema... Infância. E sempre 3 versos, por favor. Vamos lá. Um gosto de amor, a comida com sol. A vida chama-se agora. Aqui, ó, as observações, tá? Passo a passo. Olha lá. Em relação à estrutura. Tradicional, o haikai é um poema que apresenta apenas 3 versos. Portanto, é um terceto formado de redondilhas. Como acima de um verso, 1 e 3 de menor com 5 sílabas poéticas. E o verso 2 com redondilha maior de 7 sílabas poéticas. Se vai contar lá a construção das sílabas, lembra, né? A tônica termina sempre na tônica, tá bom? Bom trabalho! Quando tiver aí tudo certinho,
Põe lá no seu portfólio. Vamos esperar com muita ansiedade. Valeu. Até lá.